Graça e paz, meus queridos irmãos, uma excelente noite para vocês, glórias a Deus. Eu espero que vocês estejam animados e ansiosos, porque hoje nós temos um convidado muito especial que vai bater um papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que será basicamente uma aula maravilhosa e vai tirar dúvidas sobre o arrebatamento. Eu estou me referindo ao pastor Matheus Rangel. Comprei aqui esse material dele, um livro incrível, Escatologia, uma abordagem exegética sobre o fim dos tempos. Amados, o pastor Matheus Rangel, ele é bacharel em teologia pela UFPE, ele é pós-graduado em psicopedagogia pela Fatum, ele é professor de hebraico bíblico e cultura judaica, tendo cursado no ministério Ensinando de Sião e exegeta midrashita, e eu vou pedir para ele explicar para a gente o que é isso, embora eu saiba, mas com certeza ele tem uma explicação bem legal. Ele é também professor de grego bíblico pela Fatim, possui diversos cursos de teologia no segmento Teologia Sistemática, é escritor e autor de todo o material que rege os cursos do ITK, além de diretor-geral do Instituto Teológico Koinonia, membro efetivo da Ordem Federal de Teólogos do Brasil e pesquisador e especialista no segmento de exegese bíblica. Meu irmão, olha o gabarito. E tem se especializado no segmento de manuscritologia e atualmente segue graduando em letras pela UFF. Ele serve como missionário na Igreja Batista de Eldorado, pastoreado pelo pastor Fernando Trindade. Teólogo Matheus Rangel, é um prazer, uma alegria, uma satisfação ter você aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Grande pregador Manassés, muito obrigado pela honra de poder estar nesse canal, de poder falar aos seus inscritos, ao povo de Deus que segue sendo edificado através da sua vida, poder trazer também para cá um pouco dos nossos alunos, amigos, admiradores. Hoje pela manhã estivemos debatendo, hoje à noite agora nessa entrevista maravilhosa. Já tem alunos meus que seguem o seu canal, gostam do conteúdo que o senhor coloca, são edificados através da sua vida. Então, meu amigo, é um prazer estar aqui contigo. Maravilha, o prazer é todo nosso, com certeza. Pastor, o que é exegeta midrashita? Se é que eu estou correto aqui. Sim, sim. Então, é muito comum que alguns estudantes de hebraico se achem habilitados a interpretar todo tipo de literatura judaica. Mas quando se trata, por exemplo, das midrashis, ou até mesmo da Mishnah, entre outros livros, até mesmo de alguns manuscritos específicos do Antigo Testamento. Esse tipo de conteúdo requer uma instrução à parte. Então, eu fiz com o doutor Joseph Shulam, que é o representante do CATS, que é o Centro Avançado Teológico Ensinando de Sião, lá em Israel, esse curso de hermenêutica midrashita, cujo objetivo é capacitar a pessoa para entender de modo mais profundo, mais salutar, alguns códigos, algumas situações culturais que estão inseridas dentro do texto. O texto hebraico ele traz uma abordagem muito interessante, diferente de outras línguas, né? Como, por exemplo, o hebraico, você tem um conceito aberto e um conceito fechado dentro do texto hebraico. Então, dependendo quando a perícope termina, ela vai ter uma letra samer ou vai ter uma letra P. Essa letra samer indica que aquele conceito está fechado e já existe um senso debatido pelos rabinos da época. Mas quando você tem a letra P de potar, que seria aberto em hebraico, você tem aquele conceito ainda em discussão. Então, quando muita gente, por exemplo, não sabe, mas o judaísmo reconhece que alguns textos têm, sim, um conceito que vale a pena ser debatido. E eles escutam as interpretações, as proposições de novas pessoas que podem receber revelações sobre o que seria a ideia central daquele texto, né? Inclusive, eu uso essa teoria numa das análises exegéticas que eu faço dentro do segmento de demonologia, que dentre toda a literatura que eu já li a respeito de Ezequiel 28, eu fiz uma análise e descobri ali um conceito aberto que começa no verso 11.
o que me faz entender, por exemplo, que existe a presença do rei de Tiro, de Ezequiel 28, do 1 ao 10, mas do 11 ao 19, o texto tem um conceito aberto, o que, ao investigar mais minuciosamente dentro do hebraico, a gente consegue sim ver a presença do inimigo ali, né, de Satanás. Então, são várias questões que a hermenêutica midrashita ela ajuda o exegeta a conseguir lidar de forma mais consensual e honesta com a cultura judaica. Esse foi o curso que eu fiz, né? Tem as 7 regras também do Dr. Hillel, que é falada lá, explicada detalhadamente. É bastante coisa legal. E eu trago isso para os meus alunos do curso de hebraico. Que maravilha, glória a Deus. Então, traduzindo tudo isso aí, para ver se eu entendi, o Midrashita é como que você coloca uma roupa de mergulho para ir muito mais fundo na palavra, né? Você dá um mergulho mais profundo. É uma capacitação que te permite ir muito mais longe. Sim, glória a Deus. Exatamente. Maravilha. Fala um pouquinho para o pessoal que já chegou agora do seu material, do Instituto Koinonia. Né? Koinonia significa comunhão, estou certo? Exatamente. Bem, eu tenho apenas 27 anos, mas desde os 17 eu comecei a escrever. Tudo começou um pouquinho antes, né? Eu tinha 13 anos de idade, vivendo uma vida igual um adolescente normal dessa geração, se é que eu posso dizer até de modo delinquente, mas fui para o retiro de uma igreja e lá eu tive um contato mais forte com o Senhor. Apesar de ser filho de crente, eu vivia do meu jeito. E depois desse contato eu voltei, não consegui mais ir para o carnaval e comecei a ir para a igreja. E no dia do meu aniversário, de 14 anos, eu acho que foi em 2009, se não me falha a memória, eu fui batizado com o Espírito Santo. E dos 14 até os 18, eu trabalhei incessantemente na área de libertação. Todo dia, lidando com possessão, lidando com batalha espiritual, com intercessão, e tendo que dividir isso com escola e trabalho, e futuro, né? Mas quando foi aos 17 anos, 3 anos depois, o Senhor começou, no meio daquele processo de trabalho de libertação, a me derramar um outro dom, que foi o dom de mestre. E nesse dom, eu pude receber de Deus o despertamento para escrever. Mas até então não sabia como escrever, então comecei a relatar as experiências que eu tive com Deus. Mas o Senhor queria me levar para algo mais do que apenas uma questão de testemunho, queria me levar para a área mestral. Foi quando ele me deu vontade de estudar, toda aquela vontade de jejuar, orar, visitar, começou a ser trabalhada para uma vontade de estudar, de aprofundar, de conhecer, de escrever, e a minha mente se abriu de uma maneira que eu lia um texto e aquilo explodia dentro da minha cabeça, eu tinha que colocar no papel. Foi então que eu comecei a produzir, escrever, todos os estudos teológicos que eu fazia. Eu deixava a minha notinha, o meu resumo lá, anotado, e com o tempo as pessoas chegaram, professor, me dá aula, professor, me ensina. E quando eu menos esperei, eu estava dentro de uma faculdade que fica a quase 300 quilômetros da minha casa, fazendo-a sozinho, pagando, não sei como, debaixo da provisão de Deus, conhecendo muita gente boa e recebendo a instrução que todo mundo que olhava para mim falava, cara, você tem um chamado de mestre para poder ensinar. Foi aí que o Instituto Teológico Koinonia surgiu, porque Deus colocou em meu coração que o nosso instituto ele tem uma visão de não defender exatamente os nossos ideais. Então, ele é interdenominacional. E quando fala koinonia, é porque o mais interessante dentro da nossa sala de aula não é o debate em si, apesar de eu gostar muito, mas é a comunhão, a presença amável do Espírito Santo derramado no momento em que a gente está reunido. Então, os alunos nossos podem sentir isso de perto, até os alunos à distância que chegam mais para perto também sentem isso, são consolados, são abençoados, e desde então eu comecei a produzir bastante. Deus então foi me chamando para a área de exegese, de hebraico, grego, eu fui aprofundando até que me tornei professor dessas disciplinas. Em 2015 eu fui um dos teólogos mais novos do Brasil, com obra científica publicada, já tinha publicado aí uma tese de crítica textual,
depois de grego, depois de hebraico, e comecei a produzir na linha de teologia sistemática. Foi então que eu decidi, finalmente, colocar o conhecimento exegético a serviço da escatologia e produzir esse livro que o senhor adquiriu, né, que é o nosso curso de escatologia. É um livro que tem uma linha diferente, ele busca trazer da língua original aqueles assuntos que a gente já debate de forma mais tradicional. Então, essa foi a nossa caminhada até aqui, né? Sempre servindo a Deus na igreja. Eu sou ovelha, né? Sou da Igreja Batista em Eldorado. Um beijo para o meu pastor Fernando Trindade. E estamos aí seguindo nessa caminhada. Produzindo, dando aula, fazendo exegese, debatendo, e aqui estando com nossos irmãos agora. Maravilha, glória a Deus. Você que já está online conosco, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou bem atento aqui nos comentários, tá? Tendo qualquer pergunta sobre arrebatamento, você já pode mandar a sua pergunta. Você falou uma coisa, professor Mateus, que eu achei muito interessante. Foi batizado com o Espírito Santo. Isso é muito legal, porque é muito difícil encontrar alguém do seu nível de conhecimento, né, batizado com o Espírito Santo. Pelo menos eu tenho essa dificuldade de encontrar referências que eu possa acompanhar, mas que também tiveram a mesma experiência que eu tive, que é o batismo com o Espírito Santo, que, aliás, hoje em dia não se vê muito. Então, isso é muito legal. Não só tive, querido pregador, mas também escrevi uma proposição apologética bem interessante sobre línguas estranhas. O nosso curso de apologética, inclusive, estou até para ir um canal de um outro amigo para poder falar também sobre a questão das línguas estranhas em Atos. Eu consigo provar, dentro da língua grega, dentro de uma boa análise exegética, que existiu sim línguas estranhas em Atos 2. Né? Não só em Atos 2, mas em Atos 10:46 e 19:6 também. Então a gente trabalha ali um assunto bem, quem sabe depois a gente pode até voltar para falar sobre esse assunto também no seu canal. Sim, com certeza, vai ser muito gratificante, até porque eu vi um pequeno debate seu com um outro pastor que não crê nas línguas estranhas, nossa, foi muito profundo ali a sua exegese, a sua explicação do grego, de onde o médico Lucas estudou, muito interessante a questão do glossia, né? Mas vamos deixar isso para um outro dia, é muito profundo. O outro irmão que não crê em línguas, ele ficou todo perdido, sem saber como refutar aquilo, e ele acabou fazendo ataques pessoais, porque se atrapalhou todo. Foi incrível, muito bom. Olha só, a irmã Neide Silva já está perguntando como conseguir esse livro. Pastor, já passa aí os endereços, tudo bonitinho, né, de como conseguir esse livro aqui. Ok. Então, querida Neide e todos os demais, né? Vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp do Instituto Teológico. Vocês vão falar diretamente comigo se vierem dizendo, vim do canal do pregador Manassés. O DDD é 22, o número é 999-2423-93. 22 999-2423-93. Nós fazemos o envio imediato do material e também das videoaulas, porque não é só o livro, é um curso. Você vai ter videoaula, vai ter certificado, vai ter todo o suporte. Dependendo do curso que você adquirir, você também pode entrar num grupo de WhatsApp específico daquele curso, e será um prazer tê-la no Instituto Teológico Koinonia. Maravilha. Eu coloquei o número na tela, tá certinho? Sim, senhor. O DDD é 22. Caso vocês digitem só 22, gente, pode acontecer de não ir. Então, ou 022 ou 01522. Aí você digita depois o número, né, o 999-24-2393, que vocês vão conseguir falar comigo pelo WhatsApp. Maravilha, é isso aí. Pensam. Então, vamos começar o nosso papo sobre arrebatamento. A pergunta básica para a gente começar é: o que é pré-tribulacionismo? Explica para nós, por gentileza. Ótimo. Bem, pré-tribulacionismo... Só um momento. Deixa eu... Isso, tinha saído aqui a tela. Bem,
O pré-tribulacionismo é a crença bíblica de que o Senhor Jesus Cristo iniciará a sua segunda vinda antes da grande tribulação. Então, nós temos um debate dentro do campo escatológico de quando ocorrerá a vinda do Senhor. O pré-tribulacionista entende que ela ocorrerá em duas fases. A primeira fase, ela se desdobra antes da grande tribulação, que é quando a igreja ela sobe ao encontro de Cristo nos ares. Durante 7 anos ela casa-se com o Senhor nas bodas do Cordeiro, e depois ela retorna com Cristo após a grande tribulação para reinar com ele durante um período de 1000 anos. Até que depois Satanás será solto, reunirá o chamado segundo Gog e Magog, e então ocorrerá logo após isso a destruição completa no juízo do trono branco, onde os ímpios vão ser julgados. Após esse julgamento, nós seremos conduzidos para o estado eterno, onde céus e terra voltam a ter passam a ter uma glória especial, e o Senhor destina cada um para os seus objetivos. Ou a igreja para o céu, os judeus para a terra, e a gente pode futuramente debater isso, e o inimigo com todos os seus asseclas para o inferno. Então, a crença pré-tribulacionista acredita que ocorrerá um arrebatamento antes da grande tribulação. Ela tem a sua base principalmente na Bíblia, mas também podemos ver o seu fundamento ali entre os pais da igreja. E, inclusive, isso é novidade para muita gente. Muita gente diz que ela não tem fundamento no período dos pais da igreja, mas nós temos um achado arqueológico do Efraim o Sírio. Efraim o Sírio, ele viveu por volta de 373 depois de Cristo, e ele tem uma parte do livro dele que ele diz isso aqui, ó: porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor, para que jamais vejam a confusão que assolará o mundo por conta dos nossos pecados. Então, esse texto, ao meu ver, é bem claro de um apoio que tem de um pai da igreja sírio falando a respeito da vinda do Senhor. Contudo, em 1830, os Irvingitas, através de Margaret MacDonald, John Darby, eles criaram uma sistematização dessa doutrina e fizeram isso com base em vários fundamentos. Entre os fundamentos do pré-tribulacionismo, nós temos, por exemplo, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde o verso 3 traz o termo apostasia. Mas acredito que eu vou desenrolar melhor isso para vocês numa segunda pergunta. Entretanto, a crença pré-tribulacionista é isso. Em linhas gerais, o que mais identifica essa crença é a primeira parte da vinda de Cristo ocorrendo antes da grande tribulação, num fenômeno chamado arrebatamento da igreja. Você vai? Eu vou. Vamos juntos. Então, o pré-tribulacionista é aquela pessoa que acredita que o arrebatamento pode ser daqui a pouco, pode ser iminente a qualquer momento, e que o arrebatamento ele abre a sequência de eventos finais escatológicos. É isso? Depois do arrebatamento vem grande tribulação e etc, etc. Maravilha. Apesar de iminente, pregador, existem também os sinais do princípio das dores, que são 11 sinais onde Cristo indica para a sua igreja como se fosse um despertamento. Olha, se prepara, porque eu estou chegando. E a gente deve ficar atento aos sinais, mas esses sinais não nos dão autoridade para determinar a data para a vinda de Cristo. Não incorramos nos erros dos testemunhos de Jeová, entre outros, que acabam dando uma data para Jesus voltar, né? Mas é iminente. Realmente acreditamos na iminência. Maravilha. Glória a Deus. Estão aprendendo aí, amados? Fazendo anotações, sendo edificados? Mande a sua pergunta para cá, tá bom? Esse telefone que está na tela, para quem chegou depois, é o contato do pastor Matheus Rangel, para você que se interessou pelo trabalho, pelo material, tem cursos, tem o Instituto Teológico, Koinonia, tá? Mais para o final, ele vai falar novamente sobre isso, tá bom? Mas agora vamos focar em tratar essas questões sobre o arrebatamento.
Acho que uma pergunta muito simples, porque hoje em dia existem vários debates, inclusive existe lá o pastor César Cavalcante, na rádio Musical FM, onde ele faz vários debates. E muitas das vezes ele vem com esse tema sobre escatologia, arrebatamento, segunda vinda de Cristo, etc, etc. E ali, eles, tanto ele quanto os seus seguidores, todos eles são pós-tribulacionistas, né? Eles estão propagando fortemente a ideia de que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Portanto, essa será a minha segunda pergunta. Por que a igreja não passará pela grande tribulação? Qual a nossa base bíblica para isso? Bem, eu gosto de fazer isso respondendo com textos, né? E geralmente num debate com pós-tribulacionistas eu apresento até com um pouquinho mais de sangue, digamos assim. Mas basicamente funciona assim: nós temos vários textos que podem servir de base. Nesse livro aqui, por exemplo, eu apresento 12 argumentos. Não é um, nem dois, nem três, gente. São 12. Vou colocar aqui alguns pontos para vocês. Primeiro, 1 Tessalonicenses 1:10, está escrito: Iesuton ruemonon remas apotes orges tes errômenes, cuja tradução disso daqui seria que nós vamos esperar o Senhor Jesus, o Filho vindo do céu, e ressuscitar a Jesus dentre os mortos, que ele nos livrará da ira futura. Então, a ira futura não está determinada sobre a igreja. O Senhor Jesus prometeu nesse texto um livramento para nós. Então, por que a igreja não passará pela tribulação? Porque ela não está destinada à ira, com base em 1 Tessalonicenses 1:10. Segunda base, os textos tribulacionais do Antigo Testamento, nenhum deles indica a presença da noiva de Cristo e da igreja. Nós podemos observar em Deuteronômio capítulo 4, verso 29 e 30, Jeremias 30, do 4 ao 11, Daniel 9, do 24 ao 27, e Daniel também 12, 1 e 2. Nenhum desses textos que tratam direta ou indiretamente da tribulação não falam da presença da igreja. Mas, professor, a igreja é uma constituição do Novo Testamento, sim, mas também nenhum dos textos do Novo Testamento trabalha isso, e aqui é a terceira evidência. Mateus 24, do 1 até todo o capítulo 24, né, nem o 25, mostra a igreja na grande tribulação, mostra o noivo buscando antes. Nós temos também 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, que nós já falamos, também no capítulo 5, do 4 ao 9 de 1 Tessalonicenses, e Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 19, também não temos ali, no maior período tribulacional, na narração mais detalhada da Bíblia, não temos também a presença da igreja. O termo eclesia, que é a igreja em grego, aparece entre 5 a 7 vezes, do capítulo 1 ao 3, mas do 4 ao 19 de Apocalipse não aparece nenhuma vez. E todas as vezes que a palavra Espírito também aparece, nunca é uma menção à ação do Espírito Santo na Terra. Ele aparece como ali em Apocalipse capítulo 11, para se referir àquele que ressuscitou as duas testemunhas, aparece com sentido de fôlego em Apocalipse 14, no 19 aparece a voz do Espírito, mas o texto diz tu uranos eque, ou seja, a voz foi ouvida do céu. Temos também no próprio capítulo 19, se não me falha a memória, uma nova descrição do Espírito, só que é o Espírito da profecia, fazendo uma menção a Jesus. Mas Jesus, nesse caso, não se apresenta ali factualmente, mas apenas em visão para João. Temos também a profecia para a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, verso 10, cujo texto está escrito: Tereso ectes horas, tu peirasmo tes meluces, ergetai, ou melhor, ergestai, epites ecúmenes. A tradução básica disso daqui é que a tribulação acomete o mundo inteiro, não é só a região de Filadélfia, porque é a tribulação que vem sobre o mundo, é que tu cosmo, então ela vem sobre o mundo inteiro. Essa tribulação que vem sobre o mundo inteiro, a igreja que tem a característica de Filadélfia, que permanece fiel, que serve ao ideal de Cristo, ela vai ser livrada da hora dessa tribulação. Então, não estaremos lá também por isso. Cada base dessa, gente, tem muito fundamento, tá?
Isso aqui eu estou respaldado pelas boas gramáticas, pelos bons comentaristas, pelos bons léxicos. Nós temos ainda uma profecia de Miqueias. Essa aqui foi um pedacinho de ouro que o Senhor me deu lá no capítulo 7, verso 2, que o texto em hebraico é Abad Hassid Min Haaretz Vehaishar Ba'adan, cuja tradução seria: já pereceu o homem piedoso da terra. Já pereceu, que vai aparecer assim na sua Bíblia. Mas o termo Abad, em hebraico, ele traz a ideia de desaparecer, e não de, perecer. Não é perecer, é desaparecer. Então, o texto de Miqueias diz que o homem bom já desapareceu da terra. Como que ele desapareceu? O profeta ainda faz uma metáfora. Ele vai dizer: chegou o dia da colheita e ele se sentiu como os rabiscos da vindima. Rabiscos da vindima, para quem não sabe, é que no dia da colheita, quando a pessoa pegava o fruto que tinha qualidade, ela olhava para sua mão e falava: bem, esse daqui não tem qualidade. Então, ela abria a mão e deixava o fruto sem qualidade cair, mas o que tinha qualidade, ela levava. Então, o profeta está se sentindo como esse que caiu, que não tem qualidade. E ele vai descrever, inclusive, o cenário que está entre os sem qualidade. Ele vai dizer que é um cenário tão terrível, numa tribulação tamanha, que a mãe não dá para confiar na filha, que não dá mais, que a pessoa melhor que existe em sua ética é semelhante a um espinho que só serve para furar e machucar. Então, por quê? Porque a igreja subiu, a terra ficou insossa. Temos várias outras evidências. A profecia de Malaquias, que eu reconheço que essa daqui pode ter uma melhor aplicação para o milênio, onde diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. O verso 1 é todo de destruição do mundo através do fogo. Mas o verso 2 vai dizer: mas para vós que temeis ao meu nome, o cenário é totalmente diferente. Então eles não podem estar vivendo no mesmo lugar, porque o cenário de um é de destruição, o cenário do outro é de salvação. O verso 2 fala que para nós nascerá o sol da justiça, indica a salvação de Cristo vindo, fazendo com que não tenhamos mais dias de dores, mas em outro lugar, esse mesmo sol que traz paz para a gente, queima os soberbos e os abrasa como palha. A expressão, inclusive, hebraica aqui é vezar, vezarha lachem yerei shemi, mas para vós que temem o meu nome. Temos outras razões. 2 Tessalonicenses 2,7. Aquele que detém precisa ser tirado. Então, nós temos ali o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ele fala o seguinte: irmãos, Paulo está saudando a igreja, irmãos. Aí ele vai dizer: não demovais da vossa mente por qualquer coisa, nem por epístola, nem por espírito, nem por palavra. Então, ele está fazendo uma indicação ali que mandaram uma carta para Tessalônica, pregador, em nome de Paulo, como se fosse Paulo. E Paulo está dizendo para eles: aí, não se enganem com essas cartas, não. Entendeu? Não acreditem nisso. Agora eu vou falar para vocês como é que vai funcionar o dia do Senhor e a nossa reunião com ele. Aí ele começa a descrever no verso 3 qual é a ordem dos fatos. E no verso 3 ele vai dizer: não acontecerá isso, ou seja, a vinda de fato do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia, que não é apostasia, gente, é apostasia. O grego ali tem um sigma, não um zeta. Então, o que é apostasia? Se a gente parar para observar, apostasia, na Bíblia de Wycliffe, de 1384, na Bíblia de Tyndale, em 1526, na Bíblia de Coverdale, em 1535, na Bíblia de Cranmer, em 1539, na Bíblia dos Calções, de 1576, na Bíblia de Beza, em 1583, e na Bíblia de Genebra, de 1603. Todas essas Bíblias trazem a palavra apostasia traduzido como partida. Então, antes que ocorra a segunda vinda do Senhor, de fato, ocorrerá uma partida da igreja. E depois da partida, teremos a revelação do iníquo. Ou seja, a igreja sobe, a igreja parte, a igreja vai, depois o iníquo aparece. Aí alguém vai dizer assim: ué, mas eu não sabia dessa interpretação. Sim,
Agora você para analisar, porque se Margaret MacDonald e os irvingstas, John Darby, começaram a sistematizar a doutrina pré-tribulacionista ali no ano 1830, século XIX, só depois que as Bíblias começaram a retirar a palavra partida e começou as casas publicadoras colocar apostasia, afastamento da fé, porque foi uma movimentação política, teológica, que começou a mudar as Bíblias da Reforma, porque a Bíblia da Reforma trazia partida, indicando que a igreja ia subir antes da manifestação do iníquo. Então, essa é uma grandíssima evidência também a favor disso. E tem vários outros textos, né? Nós temos Lucas, capítulo 21, verso 36. Nós temos também o fato de que algumas pessoas vão dizer assim, mas a doutrina pré-tribulacionista, ela é medieval, veio a existir há 200 anos atrás. Gente, a doutrina é bíblica. A sistematização mais completa dela foi, de fato, por MacDonald, né? Que não tem nada a ver com o lanche lá que você come, tá, gente? Né? Mas ela é bíblica. E, além de bíblica, tem outro detalhe. Você tem um pai da igreja que é o Efraim Sírio. Aí alguém vai falar assim, tá, mas eu tenho um pai da igreja para o pré e eu tenho Irineu, Tertuliano, entre tantos outros que favorecem o pós-tribulacionismo. Beleza, mas vamos ver se o pós-tribulacionismo dele é igual, de repente, do seu amiguinho que é pós? Porque Tertuliano, Irineu e Papias, todos eles acreditavam na volta de Cristo depois da tribulação. É verdade. Mas eles também acreditavam que Jesus Cristo tinha data para voltar, que ele voltaria no 7º milênio. E agora? Será que você tem a ousadia de dizer que isso estava certo? Desautorizados por Jesus em Mateus 24, 36, que diz que o Filho do Homem virá e a gente não sabe o dia e hora. Mateus 25 também eu acho que fala isso. E esses textos mostram que não tem como a gente falar isso. Mas esses pós-tribulacionistas que as pessoas defendem, esse pós é diferente do pós de hoje. Então a galera fica fazendo uni do unité. Essa parte da crença pode, essa parte da crença não pode. Se for pegar ainda outras doutrinas de Tertuliano em torno do arrebatamento da segunda vinda de Cristo, aí mesmo vai ficar complicado. Eu ainda tenho o texto das 10 virgens, ainda tenho Paulo falando desse evento 2 vezes. Gente, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não fique aqui para tomar café com o anticristo. Nossa, que bênção, que maravilha. Muito bom aprender contigo, pastor. E uma coisa que eu costumo dizer de vez em quando, né? Brincando, mas é uma realidade. Para você ser pré-tribulacionista, você tem que estudar mais. É por isso que ser pós é mais fácil. Porque é mais simplesinho. Eles pegam 2 textos e querem já dar a história toda. E o pré, a gente passeia na Bíblia inteira, deixando a Bíblia falar, o que é maravilhoso. Bom, chegaram algumas perguntas aqui. A irmã Fabiana está dizendo aqui, eu queria saber sobre Gog e Magog, se for possível. Tá? Embora esse não seja o tema direto, eu acho que a gente pode falar uns 2 minutinhos sobre isso. Sim, claro. Bem, sobre Gog e Magog, inclusive, é um tema que eu busquei explorar bastante no livro, não sei se dá para ver aqui. Ó. Sim, eu achei muito legal o seu livro, que ele está cheio de tabelas. Nossa, eu amo tabelas, eu amo estudar com tabelas, é maravilhoso. Eu não consigo estudar sem. Se eu pego um livro e não tem tabela, eu faço. Eu faço, boto no papelzinho, boto naquela parte ali. Então, essa tabela serve justamente para poder dar uma visibilidade para as pessoas, né? Como psicopedagogo, eu sei como o cérebro funciona, que nem todo mundo aprende só com texto. Tem gente que precisa do visual. Tem gente que precisa ainda ser tocado pela imagem. Então, eu busco colocar uma imagem que fale com sinestésico, com visual e com auditivo, de modo que todos possam sair ganhando no aprendizado. Mas, nossa querida irmã Fabiana Gonçalves, se não for inscrita, se inscreve no canal. Vamos lá. Gog e Magog é o seguinte, uma profecia de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, que fala sobre uma guerra de 10 nações que se reunirão contra Israel. As nações são as seguintes, você tem ali a ideia de que essas nações são descendentes de Noé.
Então tem que fazer uma certa ligação. Por exemplo, descendente de Sem, aqui você só tem Israel. Aí você vê que se reúnem as pessoas da tenda de Cã e de Jafé. De Cã, você tem Put, que é a Somália, Seba, que é o Egito, Dedã, que é a Arábia, Etíopes, que é a Etiópia. Você tem Jafé, o pregador pode acompanhar aí na página 72 do livro. E de Jafé você tem Magog, que é a Ucrânia. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma célula lá na nossa igreja sobre a Rússia e a Ucrânia e o que isso tem a ver com a Bíblia. Legal. Tubal, que é a Península Ibérica. Meseque, que é Musk, na Síria. Gomer, que é o Irã. Togarma, que é a Armênia. E Persas, que é a Turquia. Todas essas nações se reunirão contra Israel. E por um ato milagroso, o Senhor vai vir e destruir todas essas nações, de modo que eles vão passar cerca de 7 meses, o povo de Israel, só recolhendo os cadáveres dos inimigos pelas montanhas. Então, despovoando a nação de Israel só dos cadáveres. Então, vai ser uma investida internacional, mundial contra Israel, e uma vitória milagrosa dada por Deus. Ou seja, é uma profecia de que a atuação de Deus, como foi no passado, acontecerá num futuro breve. Agora, tem 2 detalhes que a senhora também precisa saber sobre Gog e Magog. O primeiro detalhe é que existe uma corrente que acredita em 2 Gogs e Magogs. Um que ocorrerá com uma espécie de terceira guerra mundial, e que nós estaremos às vésperas de ver isso. Inclusive, a relação da Rússia e da Ucrânia aperta um pouquinho para essa questão, né? Mas é um outro debate. E também a ideia de um único Gog e Magog. Então, muitos acreditam que é uma terceira guerra mundial e outros acreditam que é uma terceira guerra, mas também uma reunião lá no final do milênio. Melhor dizendo, depois do milênio, assim que Satanás for solto, ele vai reunir um pouco das nações que passaram pela grande tribulação e fazer uma última rebelião contra Deus, que é quando Deus, então, dá fim a tudo, encerra a peneira e novos céus, nova terra. Maravilha, glória a Deus, é isso aí. Aliás, essa live vai ficar gravada, tá? Aí vocês podem depois rever com calma, fazer anotações. Depois que você adquirir o livro, você pode rever a live e conferir no livro, é muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do irmão Edson, e essa eu acredito que seja bem fácil e rápida para responder. Ele está dizendo, boa noite, a paz. Jesus não sabia a volta dele para arrebatar a sua igreja? Como explica isso? Ele se refere a quando Jesus fala lá em Mateus 24, né, que daquele dia e hora ninguém sabe. Professor, por favor. Exatamente. Bem, eu sou da linha que defende o argumento da crítica textual, de que esse texto de Mateus 24, 36, ele não tem a expressão nem o filho, ok? Ele não tem a expressão nem o filho. Então, se você pegar a Bíblia King James de 1611 ou a ACF, Almeida Corrigida Fiel, de 1995, ou a LTT 18, que é a tradução literal do texto de 2018, você vai ver que nenhuma dessas Bíblias traz a expressão nem o filho. Então, na sua Bíblia provavelmente está escrito assim, ó, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, somente o Pai. Mas as Bíblias, corretamente, aquelas que correspondem à redação original, elas estão escritas dessa forma. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, vírgula, somente o Pai, ou unicamente o Pai. Essa expressão nem o filho foi uma tentativa da comunidade gnóstica que havia perseguido as comunidades cristãs da época. Elas pegaram os manuscritos deles e inseriram a expressão grega hoiderohuios. Mas essa expressão grega não consta nos melhores manuscritos. Então, quando você observa dentro da crítica textual, nós temos 5.846 manuscritos catalogados. Eles são ainda colocados em categorias, categoria 1, 2, 3, 4 e 5, de Kurt Barbara Alland. Essas categorias, para você ter apoio e dizer que um texto está na redação original, chamado tecnicamente de ecdótica, que seria o texto autógrafo, a minha especialidade também é a crítica textual, gente, você percebe o seguinte,
que ele não está presente nos manuscritos de todas as 5 categorias. Tem papiro que não consta isso. Tem também manuscrito que não traz da mesma forma. Então, existem variações na redação, existe a ausência desse texto, dessa expressão roiler horruios, nos manuscritos, e isso daí põe em dúvida. Aí a gente vai fazer o quê? Vai estudar historiografia. Por que um manuscrito tem, por que o outro não tem? O manuscrito é o produto de uma comunidade específica que redigiu a Bíblia, copiou a Bíblia. Aí a gente vai estudar a história daquela comunidade, ver o que a arqueologia e a história disso daquela comunidade. Quando você vê os manuscritos que tem, é porque eles são de linha alexandrina. E a linha alexandrina, os manuscritos da comunidade alexandrina, eles foram em vários pontos adulterados. Inclusive, se você tem uma Bíblia NVI, ela tem uma linguagem ótima, mas ela é diferente das melhores Bíblias em 157 versículos. Então, é um detalhe bem interessante. Se você quiser, inclusive, um estudo gratuito sobre isso, gratuito, hein? É porque está no canal do Pregador Manassés, hein? Eu posso passar para você um slide de mais ou menos umas 12 páginas, onde eu comparo a versão da NVI com a ACF, Almeida Corrigida Fiel. E eu mostro a diferença de cada uma no grego, no português, e faço um comentário por que o texto que favorece os originais é o da ACF e não o da NVI. Então, entre em contato conosco pelo WhatsApp, solicite lá, que eu vou ter como te explicar e te ajudar de forma um pouco mais aprimorada. Maravilha, muito bom. Glória a Deus. Tem mais uma pergunta aqui que é bem interessante, da Alessandra Vasconcelos. Ela está dizendo, algumas pessoas usam Apocalipse 7,14 para fundamentar o meso ou pós-tribulacionismo. Usam tanto que eles pegam detalhes do texto, o verso 9 do capítulo 7, fala que aquela multidão que vem da grande tribulação é de todas as nações, tribos, povos e línguas, então por isso só pode ser a igreja. Por favor, professor. Sim, estou aqui botando no texto, né? Você pode ver que a perícope do texto, na LTT 18, que é a melhor versão grega, da tradução grega que existe. O pregador pensa numa Bíblia que eu gostaria de escrever. Eu queria gastar 50 anos da minha vida, pelo menos, para traduzir exatamente igual ao original uma Bíblia com o Novo Testamento desse jeito. E eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo quando eu soube que essa Bíblia já existe. Porque não foi eu que fiz, né? Então isso me deixou triste, mas fiquei muito feliz porque eu fui vorazmente encontrar erros de tradução nessa Bíblia e não encontrei, cara. E o título dela diz assim, os israelitas fiéis são salvos do perigo iminente. Então, o texto aqui já indica que não está falando da igreja, né? Mas a proposta é o verso 14 que ela pediu para ler, e está escrito o seguinte, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Esse povo aqui já está dizendo, eles vêm da grande tribulação. Se fosse identificado como igreja, com certeza João manteria o mesmo estilo que ele usou do capítulo 1 ao 3. Ele fala ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então, quando João quer citar a igreja, ele nunca economizou no seu grego. Por que é que só aqui seria a presença da igreja? Mas aí o nosso amado pregador apontou a base que eles dão, que é o verso 9. O verso 9 vai dizer, depois dessas coisas, vi uma multidão que não podia enumerar, de todas as tribos, línguas, povos e nações, em pé diante do Cordeiro, e vestiduras brancas e com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. E a todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciãos, você consegue perceber que esse povo, a visão está no céu. A visão está no céu com os anciãos. Se tem a presença de uma igreja aqui, ela está no céu. Entendeu? Olha só, vou ler de novo, verso 11. E todos os anjos estão em pé, rodeando o trono, os anciãos,
os seres viventes, todo mundo está adorando ao Senhor aqui, tá certo? Todos eles vão cantando o mesmo cântico. Ao Senhor que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todo mundo no céu cantando bonitinho para Jesus. Se for a igreja, está no céu. Mas, ao meu ver, aqui ainda fala da grande tribulação, aqueles que morreram lá no período tribulacional. Certo. Ela pontuou a dúvida dela, perguntando se haverá, ela acredita, né, que ainda haverá oportunidade de salvação durante a grande tribulação. E aí pergunta, é isso mesmo? Então, bebi água um pouquinho rápido. Desculpe. Vamos lá, Alessandra. Alessandra, acho que aqui quer fazer o hebraico, né? Caprichar Isso. Tem alguém aí que quer fazer. Maravilha. Isso. Então, Alessandra, é o seguinte, de fato o texto mostra isso aqui no verso 14, porque fala que eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, vamos lá. Nós temos duas hipóteses. Se for a igreja já está no céu, já está salva. Ela então não está falando dela sendo salva na grande tribulação. Outro ponto. Se o texto fala assim, ó, esses são os que vêm da grande tribulação. Deixa eu só ver o verbo vem aqui no grego. É erhomai, que aqui está erhomenoi. Erhomenoi é um verbo presente, médio passivo depoente, particípio nominativo masculino plural. Traduzindo, esse verbo aqui indica que as pessoas elas estão vindo da grande tribulação como se fosse um período posterior à tribulação. Então, no final da tribulação, essas pessoas podem receber um escape, né? E tudo indica que elas vão também lavar as suas vestes no Cordeiro, mas o texto não fala de algo interessante, ele não fala de corpo glorificado, de transformação, ele fala de um escape, mas no arrebatamento da igreja, nós vamos ser transformados. E se você pegar 1 Coríntios 15, 52, fala que uns são ressuscitados e outros transformados, o que indica uma qualidade diferente na salvação que cada um recebe. Então, ao meu ver, na grande tribulação existe escape, não exatamente a mesma salvação da igreja, entendeu? A misericórdia de Cristo continua a atuar, mas ela vem no viés da justiça. Quem estava pronto para ser arrebatado, arrebatado foi. Quem não estava pronto, poderá escapar. Mas por que essa pessoa poderá escapar? Porque ela vai ver tanta coisa que ela vai optar seguir a Cristo, né? Só que tem um detalhe. Eu acredito que o Espírito Santo não vai estar aqui na grande tribulação. Ele vai estar só sobre os 144 mil e as duas testemunhas. E talvez, de uma forma assim, gotejada, sobre os que não aceitarem a marca da besta. Então, a salvação não pode ser da mesma qualidade de quando ele estava aqui na igreja, selando, batizando, edificando, convencendo do pecado, juízo, justiça. Entendeu? Essa é a minha resposta. Então, você acredita que o Espírito Santo, a atuação dele muda, né? Fica muito semelhante ao que era no Antigo Testamento. Exatamente. Você vê que ele usa profeta, né? Usa as duas testemunhas que vêm numa veia profética. Ele usa os 144 mil que vêm para fazer uma resistência política ao anticristo, mas ele não aparece mais, pelo menos assim, a paracletologia de Apocalipse 4 até o 19 não chega nem perto do que aparece em Atos dos Apóstolos, na igreja e tudo mais, né? O que se diz do Espírito Santo não aparece nesses capítulos. Tudo que tudo me indica dentro do texto que ele não tá ali de forma como a gente diz, como é que eu vou dizer? Endeixis, manifestado. Talvez ele esteja preenchendo tudo porque é onipresente, mas não como estava na igreja. Sim, eu também creio dessa forma, inclusive ensino isso aos nossos alunos aqui, que após o arrebatamento, encerra o ministério do Espírito Santo com a igreja. Porque ele vem por causa da igreja, ele desce, Jesus envia, eu vou enviar o Consolador, não que ele não estivesse aqui, como nós vemos no Antigo, ele já estava. Mas ele envia no sentido de começar o ministério com a igreja.
Então, saiu a igreja, termina esse ministério. Que maravilha. O Willy Orland está... Willie Orland é um grande Conhece? aluno nosso lá do Maravilha. Sul, acho que é Curitiba, William. Depois você coloca aí para a gente, William. Curitiba, né? Nosso aluno de grego. Deus abençoe o senhor, sua família, meu amigo. Maravilha. Colocou aqui, esse é top. Parábola das bodas. Acho que ele quer que você dê uma palhinha aí sobre isso. E acho que ele quer falar um pouco sobre o casamento do Senhor no céu com a igreja, né? Bem, existe dentro da cultura judaica o casamento ocorrendo em 7 dias. Inclusive, o doutor William Coleman, que é especialista em cultura bíblica, ele fala sobre esse casamento ocorrendo em 7 dias. E acreditamos que todo o período tribulacional a igreja estará passando a festa das bodas com o Senhor. Ontem, inclusive, o pregador, eu estava falando sobre o meso, né? O sentido que o meso tem de dizer que Cristo vem no meio da tribulação, pegando por base ali a 7ª trombeta. E também a abertura do primeiro selo, porque o primeiro selo, ele demora, ao meu ver, 3 anos e meio de duração. Tem um cavalo branco, que ele aparece, o cavaleiro com um arco que vem para vencer, e cavalo é a guerra, o branco é a paz. O arco é o êxito na batalha contra o mal. O cavaleiro é a figura política que vai gestacionar tudo isso. Então, você vê que o anticristo terá 3 anos e meio de paz. Então, a presença desse cavalo branco dura 3 anos e meio. E os meso-tribulacionistas, ou mid-tribulacionistas, dizem que não tem sentido Deus levar a igreja no início da tribulação se ela só começaria a sofrer no meio. Então, eles usam esse argumento, mas é interessante que esses 3 anos e meio têm a ver com muita coisa. Ainda que não seja o sofrimento, Deus não quer exatamente só livrar a igreja do sofrimento, mas da manifestação do mal, que começa primeiro de forma sutil para depois operar de forma hostil. Maravilha. Então é isso, deixa eu procurar mais perguntas aqui. Pessoal comentando, pessoal maravilhado aqui. Glória a Deus. A irmã Norma Sueli perguntando qual o valor do livro. O livro, ele é um curso, tá? Você não está comprando só um livro, porque eu não comprei só um livro, eu comprei um curso, ok? Então tem umas aulas adicionais, umas videoaulas, né, e tal. Então é um curso. Então você pode responder para ela, pastor Matheus. Sim, exatamente, porque por que nós colocamos o curso, né? Hoje esse curso, a gente, está R$200, tá bom? Mas se você vier pelo canal, você pode comprar ele de forma mais barata, parcelado no cartão, né? Frete grátis. E como é que funciona? São 10 videoaulas que vem aqui explicando todos os assuntos. Vou falar um pouquinho dos assuntos para vocês poderem saber do que se trata esse curso. Nós falamos sobre a imaginação profética, que é uma introdução bem delicada, né? A gente já começa falando que na mente dos apóstolos, alguns livros que a gente considera apócrifo eram lidos. Judas, por exemplo, cita Enoque no contexto escatológico, né? O Apocalipse, existe também outros livros apocalípticos que dialogam com o Apocalipse de João. Depois a gente fala sobre as 4 escolas escatológicas, o idealismo, preterismo, futurismo, historicismo, as correntes escatológicas, o que é o pós, o que é o pré, o que é o amilenismo, o que é dispensacionalismo, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o princípio das dores, sobre o Gog e Magog, sobre o destino pós-morte. Aí aqui a gente fala sobre aniquilacionismo, reencarnação, purgatório, ressurreição, inferno, céu, imortalidade da alma, os 3 tipos de morte, os 7 juízos pós-morte, a simbologia apocalíptica, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação com detalhamento dos selos, trombetas e taças, o Armagedon, o milênio, o estado eterno, e ainda tem um tópico especial sobre avivamento. Então, tudo isso a gente trabalha nesse livro e eu explico tudinho detalhadamente na videoaula. Por que eu faço videoaula? Porque, devido ser um exegeta, eu trabalho com grego, hebraico o tempo todo. Então, às vezes, você só lendo, você não vai saber pronunciar, não vai saber, às vezes, entender qual é aquele arranjo. Então, a videoaula vem para te explicar. E não acaba aí, você recebe um certificado depois, um histórico bonitinho, assinado pelo nosso instituto,
reconhecido, e você também terá direto acesso a mim, para poder tirar todas as suas dúvidas. Então, por isso que é um curso completo de escatologia, muito mais do que só um livro. Maravilha, muito bom, muito bom. E deixa eu procurar aqui. Aí o pessoal respondendo aqui, né? Respostas, tem uns comentários que já estão desatualizados, porque já foi falado, e o pessoal, ok. A irmã fez uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendo, se eu entendi bem, mas ela está dizendo que tipo de engano se manifestará durante a grande tribulação. A irmã Dirlene. Se for Dirlene, minha amiga lá de Atafona, que Deus abençoe a sua vida, hein? Manda um abraço para o meu amigo José, se for essa pessoa. Bem, o engano do anticristo será em todos os sentidos. Devido a ele ser o filho da perdição, o denominado iníquo, ele não economizará nas formas de enganar o crente. Mas em Daniel 9:27, fala que ele fará um pacto com muitos e depois quebrará o pacto no meio da semana. Do que me indica que ele vai colocar uma expectativa nas pessoas e as pessoas vão abraçar a ideia dele. Ao meu ver, tem tudo a ver com a marca da besta, né? E depois que as pessoas abraçarem a ideia dele, ele finalmente muda de cavaleiro, muda de cavalo e mostra a sua face. Ele mostra que ele é uma pessoa totalmente ruim e que ele só queria as pessoas do lado dele para alcançar um objetivo próprio, inspirado por Satanás. Então, o engano dele envolve a quebra de expectativa sobre a identidade dele, como aquela pessoa que passa uma personalidade para você para alcançar algo em você. Depois que ela obtém, ela sai de perto de você. Maravilha. O pessoal está perguntando aqui, link do curso, eu quero comprar esse livro. Estou deixando na tela novamente o contato do professor Matheus Rangel, 022 999 24 23 93, tá bom? Anota aí para você entrar em contato depois, tá? E aí você pode comprar o livro, fazer o curso, e é bênção, é bênção. Conhecimento não ocupa espaço, por isso nunca é demais. Glória a Deus. Eu quero também aproveitar que baixou aqui as perguntas e fazer uma pergunta. Que, claro, eu sei a resposta, mas muita gente se perde nesse texto. Em Mateus capítulo 24, nos versículos 29 a 31, diz que Jesus vem depois da grande tribulação, porque está escrito, né, depois da tribulação daqueles dias, e diz que Jesus reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos. Então a pergunta é, quem são os escolhidos mencionados nesse texto? Então, eu acredito que são os 144 mil. Eles são os escolhidos de Cristo, não só que serão reunidos, mas até mesmo aqueles escolhidos que a Bíblia diz que se o tempo não fosse reduzido, eles não aguentariam. Então, são os 144 mil judeus, que não são os testemunhos de Jeová, né? São 12 mil de cada tribo, e esses 144 mil são os escolhidos. Mas vamos lá. Muita gente vai dizer, serão reunidos depois, né, da tribulação, e como é que fica isso para o pré-tribulacionismo? Gente, para mim, um arrebatamento ocorre no verso 13 de Mateus 25. Vou, inclusive, pegar aqui para vocês poderem entender melhor qual é a minha proposição. Eu entendo o seguinte, Mateus capítulo 24, falei 25, né? Capítulo 24, ele começa mostrando onde Jesus e os apóstolos estão. Tem aí na página 67, pregador Manassés. Legal. Então, você tem aí, na página 67, o sinal, os 11 sinais da volta de Cristo. Esses sinais começam mesmo no verso 5. Verso 5 você tem os falsos cristos. No 6 você tem a guerra e o rumor de guerra. No verso 7 você tem nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos. E no verso 9 você tem a perseguição. No 10 você tem o escândalo. No verso 11 você tem o falso profeta, os falsos profetas. No 12 você tem a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor.
E no 13, quem perseverar sobre tudo isso será salvo. Salvo como, gente? Arrebatado. Aí você fala, ué, mas ali não tem a palavra arrebatamento. Mas você consegue entender que arrebatamento é a consumação da salvação do crente para os que estão vivos? E o professor me dá mais base disso. Sim, se você observar, a palavra sofethetai, ela aparece aqui, que é traduzido como será salvo. O texto todo diz, rodê ripomeinas eis telos utos sofethetai, que seria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu fui pesquisar, eu falei, será que é só aqui? Porque se for só aqui que a palavra salvação indica uma salvação completa, eu vou ficar com dificuldade de provar esse ponto e vou até abandoná-lo. Mas quando eu fui ver a palavra exatamente do jeito que ela aparece, sofethetai, no texto grego ela aparece em 13 posições diferentes. Aparece em Mateus 10, 22, Mateus 24, 13, que é esse que nós lemos, Marcos 13, 13, Marcos 16, 16, Lucas 8, 50, João 10, 9, João 11, 12, Atos 2, 21, Romanos 9, 27, Romanos 10, 13, Romanos 11, 26, 1 Coríntios 3, 15 e 1 Timóteo 2, 15. Todas as vezes que essa palavra aparece é para falar de uma salvação completa. Não é a salvação do meio de uma guerra, o cara foi lá, pegou e deu um escape para o outro, tirou ele e botou no quartel. Não é uma salvação como aparece em outros contextos, por exemplo, como Daniel foi salvo da cova dos leões, mas continuou na terra. Não, todas as vezes que esse termo aparece é para falar de uma salvação completa. Então, a vinda de Cristo que fala, eu acho que é no verso 31, que todo olho verá, essa é a segunda fase da vinda de Cristo, porque a primeira já ocorreu para quem perseverou no princípio das dores em Mateus 24, 13. Ele perseverou e foi salvo. E agora a terra entra em tribulação, depois o Senhor volta e todo olho verá Cristo e os que foram salvos no verso 13. Maravilha, glória a Deus. Até porque não tem nem como os anjos, essa parte dos anjos, enviar os anjos, reunir os escolhidos, não tem como isso ser arrebatamento. Porque anjo não arrebata, anjo não ressuscita. Muito bom. O anjo, quando ele envia o anjo, é um serviço secundário. Só quem arrebata é o Espírito Santo, como arrebatou Filipe, arrebatou Elias, e só quem ressuscita é Jesus, né? Como diz o apóstolo Paulo várias vezes, aquele que ressuscitou a Cristo também ressuscitará a igreja, ressuscitará o vosso corpo, etc. Então, muito bom, excelente, excelente, só aprendendo aqui. Não fugindo do tema, ô pregador, mas esse negócio de culto aos anjos está terrível, tá? Eu ando vendo bastante aí. Aqui na minha cidade, rapaz, tem um negócio de culto aos anjos que tá ficando terrível. A gente está tendo, não é dificuldade em combater, né? Mas em instruir o povo a respeito disso, porque é uma teologia que chama muita atenção. Entendeu? Chama mesmo. Né? Principalmente se a pessoa já vem de outras crenças, né? Seitas que já cultuavam espíritos e essas coisas, então ela acaba tentando associar. Verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. A irmã Neide Silva fez uma pergunta bem simples aqui, acredito que ela chegou depois, seja bem-vinda, irmã Neide. Ela disse, o anticristo vem antes do arrebatamento da igreja ou depois? Irmã Neide, fique tranquila, permaneça em santidade, que a senhora vai subir antes. Né? O anticristo? O anticristo vem... o anticristo vem depois, então a senhora vai subir antes e não vai tomar café com o anticristo. Amém? Fique tranquila, nós esperamos Cristo e não o anticristo. Aliás, depois a irmã pode conferir a gravação, que isso já foi respondido aqui. A irmã Jaciara está dizendo, eu gostaria de saber, com esse desafio naturais, eu não entendi, etapa de minha, e agora está esta guerra, pode ser, com esta pandemia, né, acho que houve aí uma correção aí, e saiu tudo errado, com esta pandemia, e agora com esta guerra, se isso pode ser o início da grande tribulação. Então, vou ajudar a senhora a entender um ponto muito importante. Existe uma diferença entre os princípios das dores e a grande tribulação. Apesar de ambos eventos manifestarem
sinais bem parecidos. Em todos esses dois você tem fome, terremoto, peste, falso profeta, falso Cristo, você tem guerra, você tem todos esses sinais se apresentando tanto no período denominado princípio das dores, quanto no período denominado grande tribulação. Mas qual é a questão que serve para você discernir o que é princípio das dores, que é o momento em que Cristo usa esses fenômenos naturais para despertar a sua igreja para o arrebatamento, e o que é grande tribulação? Grande tribulação é a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, verso 27, se cumprindo onde Deus está punindo o povo judeu. Então, quando é que eu sei o que é o quê? A Bíblia diz, eu acho que é no verso 7 de Mateus 24, que o princípio das dores, todos esses sinais ocorrerão no mundo todo. Por exemplo, o Covid-19 acometeu o mundo todo. Então, essa é uma peste. Agora, essa peste é a peste do Apocalipse, da grande tribulação, ou é a peste de Mateus 24, 7, que fala lá sobre o princípio das dores? É a de Mateus, porque a Bíblia diz que os sinais, o princípio das dores, ele ocorrerá no mundo inteiro. Mas se fosse uma peste só em Israel, aí seria complicado, porque seria uma punição de Deus exata para aquela nação. Professor, mas me dá mais clareza sobre isso. Vamos lá. Daniel 9, 24 está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, a grande tribulação, que é a última semana, está determinada sobre o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Então, tudo que acontece lá sinaliza-nos a grande tribulação. Mas tudo que acontece de forma global sinaliza-nos o princípio das dores. Então, fica ligada nisso, porque quando acontece uma guerra que atinge o mundo inteiro, e não atingir só ideologicamente, porque a mídia leva a notícia, mas não é atingir dessa maneira, é atingir de fato. Aí é princípio das dores. Então, o que são essas guerras ocorrendo lá? Enquanto ela não envolve Israel e o restante do mundo, é apenas uma guerra pontual na história, que pode vir a ser uma coisa maior. A gente fica ligado, mas a gente também não faz escatologia de jornal, que pega qualquer evento que surge para dizer que é o cumprimento da Bíblia. Maravilha. É isso aí. Nosso irmão Alcides, que é um aluno nosso aqui, abençoadíssimo, ele está perguntando quem são as duas testemunhas. Ixi, isso vai longe. Eu e o pregador Manassés. Estou brincando. Vamos lá. Cara, não dá para saber exatamente quem são as duas testemunhas. Nós temos aí alguns posicionamentos, né, tradicionais. Um dizendo que é Moisés e Elias. Quem disse que é Moisés e Elias vai ter que defender que Moisés foi arrebatado e não que ele morreu. Porque se defender que Moisés morreu e depois ele volta, é reencarnação, né? Então vai acabar tomando um café com Allan Kardec. Mas se defender que é Elias e Enoque, você vai ter que mostrar as características do ministério de Enoque em Apocalipse 11. E eu acho que você não vai conseguir. Se disser que é o Antigo e Novo Testamento, você vai dizer então que houve uma personificação, porque eles vão ser pessoas, não vão ser ideias. Então, eu acredito, Mateus, na minha singelíssima análise, que são pessoas cujo ministério se assemelha ao de Moisés e ao de Elias. Moisés como aquele que tem autoridade sobre a água e Elias como aquele que tem autoridade sobre o fogo. Pessoas tão usadas quanto eles aparecerão nesses tempos e lembrarão Moisés e Elias, mas não serão exatamente eles. É isso aí. Excelente. Excelente. O Alcides está perguntando como faço para adquirir o livro. Meu querido, anote aí o telefone do pastor Mateus Rangel, porque não tem só o livro, tem muita coisa boa, tem todo... Quantos livros o senhor já escreveu, pastor? Rapaz, uma média de 30 livros, 4.000 páginas. Eita, olha aí, que legal, que bênção. Algumas madrugadas aí. Meus queridos, nós estamos partindo para o final. Eu não quero tomar todo o tempo do nosso querido amigo, pastor Mateus, e vamos responder só mais algumas perguntas aqui.
Vamos lá. A irmã Creonilza Santos está dizendo: gostaria de ouvir um pouco sobre 2 Tessalonicenses 2,4. Arrepiou saber que o filho da perdição se assentará no templo de Deus. Ok, vamos lá. Querida irmã Creonilza. Irmã Creonilza, eu vou pegar o texto aqui para fazer uma análise e interpretação rápida para a senhora poder ficar bastante satisfeita. 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus e pela reunião com ele. Então você tem Paulo introduzindo e dizendo, o tema da nossa conversa, gente, são 2. Vinda de Cristo, reunião com ele. Verso 2, ele vai dizer, não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem perturbeis. Aí, quais são as formas que eles estavam sendo perturbados? Por espírito, por palavra, por epístola, tudo isso sendo enviado em nome de Paulo. Então, Paulo está falando, não deixa de fazer isso não. Não se atormente pelas pessoas que falam para vocês que Cristo já voltou, ou que vai voltar amanhã, e falando ainda em meu nome. Isso porque havia sido enviada uma carta em nome de Paulo para a igreja de Tessalônica. E Paulo foi e escreveu a segunda para poder dizer que não foi ele e para ninguém ficar perturbado com ele. Aí o verso 4 ele diz, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, assim como as pessoas da carta falsa escreveram que seria, né? Sem que antes venha o quê? A partida da igreja. Então, a apostasia aqui, como eu já falei um pouco antes, é traduzido como a partida da igreja. Então, a igreja parte primeiro, depois vem a manifestação do pecado, aí vem o filho da perdição. O que esse filho da perdição faz? O verso 4 vai dizer, primeiro ponto, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, ele não vai tentar somente contra o nosso Deus. Ele vai tentar acabar com todas as religiões, a fé, ou se adora, até mesmo elementos de culto. Aí vai dizer ainda a segunda característica dele, se assentará no trono como se fosse Deus, no templo de Deus querendo parecer Deus. Ou seja, aqui está dizendo que ele vai criar um templo para si, ou que o templo de Jerusalém será reconstruído e ele usará esse templo que fica no centro do mundo para propagar-se como Deus. O verso 5, não vos lembrais dessas coisas quando dizia ainda estava convosco? Paulo está tentando trazer à mente dos Tessalonicenses alguma pregação que ele disse quando estava com eles. Então, basicamente, o texto é isso. Aí o verso 6 ele fala, e agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, quem é que detém o anticristo? Quem é que o anticristo, o iníquo, é o segundo evento. Mas para o segundo evento acontecer, tem que acontecer o primeiro. Qual é o primeiro? É a apostasia, é a partida da igreja. A igreja parte e aquilo que está detendo o segundo evento é o primeiro. A igreja partiu, ele vem. Então, o texto basicamente diz isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Maravilha, maravilha. Aqui tem uma pergunta bem fácil, sim. Podemos chamar o período atual de princípio das dores? Sim. Aqui tem uma outra interessante. Olha só. A irmã Clarice está dizendo a paz. O evangelho ainda vai ser pregado depois do arrebatamento? Sim, porque o anticristo vai se levantar contra Cristo. Só que o Cristo do arrebatamento, ele é um Cristo... Como é que eu vou dizer isso? Não tem uma palavra exata. Fictício. Porque o Cristo real está casando no céu com a sua igreja. As pessoas que ficarem vão tentar pregar um Cristo, as 2 testemunhas vão pregar a Cristo, né? Vão lembrar a Cristo. Então haverá sim pregação por parte das 2 testemunhas, dos 144 mil e dos que não aceitarem a marca da besta. Mas essa pregação não vai ter o mesmo efeito que teve, porque o Espírito Santo não estará mais aqui. E é ele quem motorizava, é ele quem motivava, quem fazia a pregação ter efeito de convencimento e conversão. Por isso que vai ter escape, não mais salvação. Maravilha. Meus queridos irmãos, nós chegamos aos finalmente. Eu vou compartilhar com vocês aqui o canal aqui do pastor Matheus Rangel. Está aparecendo aí na tela. O canal dele é Professor Matheus Rangel. Então vai lá, se inscreve lá,
Tem muito vídeo aqui para você que é um bom pentecostal como eu. Esse vídeo aqui é muito legal. Ó, existe dom de línguas estranhas na Bíblia? Muito legal esse vídeo, gostei muito. Tá? Então tem muita coisa boa aqui, ele explicando, ensinando, tudo mais. Tá? E eu vou deixar o pastor agora, o professor, teólogo, é tanto título, é tanta coisa que a gente... eu não sei nem qual título que eu uso aqui. Pode me chamar de seu diácono, tá ótimo para mim, rapaz. Eu vi aqui a sua biografia, eu fico perguntando, esse homem não vai parar de estudar, não? Olha que bênção. Então, por favor, professor Matheus, tem um pessoal aí querendo adquirir o livro, ou seja, enfim, explica melhor para eles como que faz para adquirir o livro, conhecer o instituto, aula online, presencial, a ficha toda, por favor. Bem, primeiro eu queria agradecer ao pregador Manassés por tão gentilmente me procurar, me dar a honra de estar aqui nesse canal, um canal que cresceu bastante, vai crescer muito mais, entendeu? Então, conte com as nossas orações sobre a sua vida. Obrigado também por adquirir o nosso material. Humildemente, somos gratos por essa parceria. E vamos estar aí estreitando mais os compromissos com o Senhor, quem sabe trazer você aqui na nossa igreja, aqui em Campos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, para poder ministrar conosco e conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. Quem sabe até ministrar uma aula de escatologia para os nossos alunos. Vai ser um prazer. Com certeza. Né? Vamos embora, vamos estreitar essa aliança. Vambora. E, gente, o nosso Instituto Koinonia, ele é bem forte no presencial. Se você chegar aqui, nós temos turma com quase 100 pessoas, uma turma só. Outras turmas aí com 20, com 10, com 30. E nós temos em vários lugares aqui na nossa região. Temos também alunos na África, em Angola, Luanda. Temos alunos também na Áustria. Temos alunos no Paraguai. Temos agora também alunos em Portugal. Então, o Koinonia tem crescido bastante. Você pode fazer parte disso. Você chamando lá no WhatsApp, que ele colocou aí para vocês e vai colocar novamente, você pode conhecer melhor o nosso site, o www.institutokoinonia.com.br, pode dar a você um pouquinho da visibilidade. Se você for lá em nossos polos, você consegue ver fotos do nosso trabalho feito. Nós aplicamos também seminários de batalha espiritual e de escatologia nas igrejas. A gente vai lá, fica 1, 2, 3 dias, aplica para o pessoal, leva o livro e faz uma condição bem favorável. Também implantamos polos de teologia na sua igreja. Então, se você é pastor, tem aí 20, 30 pessoas, 50, 100, 200, seja quanto for, quiser estudar, nós levamos o nosso material, nós temos toda a estrutura para implantar um polo com perfeito funcionamento em qualquer igreja. E nós temos esse projeto, basta entrar em contato conosco e ver como é que funciona, para que a teologia de boa qualidade e com piedade possa chegar até a sua igreja, até a sua vida, seja através de uma palestra que eu vá dar, ou através da implantação de um polo, ou de uma pregação, ou de um debate aí na sua região, que eu gosto de debate também. E é isso, gente. Será um prazer. Eu vivo hoje para esta causa e gostaria de poder servir a você da melhor forma. Deus, quando me chamou, ele me deu uma bandeja com uma Bíblia em cima. Eu estou aqui para servir essa Bíblia para você, com base nas línguas originais e com profunda dedicação. Muito obrigado. Que maravilha! Então é possível estudar lá presencial contigo, né, lá no Rio de Janeiro, e também online, no caso à distância, comprando material, né? E você entrega para todo o Brasil, não é isso? Brasil e fora do Brasil. Onde tiver, a gente vai. Maravilha. E tem um site, pastor? Tem www. Se você me permitir, eu posso te mandar aí no WhatsApp. Você pode até abrir aí para o pessoal ver. Sim. Ou você pode mandar aqui no chat também, que é mais rápido, que eu já coloco na tela. Sim, verdade. Vou colocar aqui no chat. Enquanto isso, eu sou muito grato mesmo, viu, Matheus? Muito grato por você aceitar o convite, por nos atender humildemente, né, e estar aqui até essas horas respondendo perguntas dos irmãos. Eu sei que não é fácil, eu prego a palavra, eu ensino, também dou palestra, e às vezes uma horinha de palestra cansa tanto que
porque parece que Jesus vai voltar, né? Então eu sei que não é fácil estar explicando, por mais que seja um tema que você já escreveu o livro e tal, já estudou, já debateu, não é fácil, isso cansa, a gente até soa. Tá? Então, muito obrigado mesmo por todo esse carinho. Não tem de quê, querido. Vamos lá, você mandou aqui no chat? Mandei. Vai chegar, porque tem um delay. Meus irmãos, então, adiciona aí o WhatsApp do professor Matheus, tá? Tá na tela, adiciona, chama lá, aí ele vai te orientar melhor, ele vai te mandar, igual ele mandou para mim, as imagens de todo o material, aí você escolhe o que você quer, o que é mais a sua prioridade no momento, ou já compra logo tudo, abençoa a vida dele, abençoa esse trabalho, porque é uma bênção, tá? E eu fiquei muito feliz, porque o meu livro aqui, ó, né, veio com uma dedicatória, não sei se dá para ver aí, acho que a luz não vai deixar, olha lá, ó, veio com uma dedicatória bem legal. Muito obrigado, viu, professor Matheus? Benção. Tem seu nome em grego aí, hebraico? Aí eu acho que tem, né? Eu vi. Eu já tive a grata satisfação de conversar com um judeu, uma vez, pelo menos na vida, que era convertido e tudo, e aí essa foi a minha primeira pergunta para ele. Como é que seria o meu nome em grego e hebraico? Eu olhei aqui na hora e reconheci. Ah, que bom, que bom. Que legal, muito bom. E eu quero chegar nesse ponto também de ler, escrever grego e hebraico, tudo mais. Vai ser muito bom. Vamos lá. Vamos estudar contigo. Vou colocar aqui para o pessoal. Desculpa aí a demora, pessoal. Está aí na tela o site institutocoinonia.com.br. Tira um print da tela se você está no celular, tá? Ou tira uma foto se você está no computador, já deixa salvo aí bonitinho para você não esquecer esse endereço e acessar depois e conhecer todo o trabalho e o material do pastor Matheus Rangel. Meu irmão, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. É uma honra, um privilégio, uma satisfação imensa. E eu espero que não fique só essa vez. Amém. Muito obrigado, pregador. Deus abençoe a todos e até uma próxima live. Amém. Queridos, vou me despedir aqui também estou cansado. Irmão Alcides, acesse o site ou então entre em contato lá pelo Zap, tá bom? O título do livro é Escatologia, uma abordagem exegética sobre o fim dos tempos. Muito obrigado pela sua presença até esse momento aqui conosco, tá bom? Essa live vai ficar gravada, então eu peço que você, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Agora você tem um conteúdo, quando você achar um pós por aí, ou um mid, você fala, não, assiste essa live aqui. Ou então você pega na gravação, faz suas anotações, depois pega o livro, entendeu? E você vai estar pronto para um debate com certeza. Um tchau, tchau para todos vocês, uma excelente noite, um fim de semana abençoadíssimo, em nome de Jesus.